a Camila Diesel. Vamos por partes. Acho que é primeiro importante afirmar que eu não assisti o filme. Portanto, eu não vou fazer um juízo sobre a qualidade da obra. Ainda não assisti o filme, mas eu quero assisti-lo. Então, desconsiderem qualquer análise de trama, de atuação, né, de cinematografia, de roteiro. Não vou tratar, digamos, do mérito do filme em si. Eu vou falar das questões laterais, mas que eu acho que são muito importantes. O primeiro aspecto, porque eu tenho visto isso nas redes sociais, as pessoas dizendo, mas de novo um filme sobre a ditadura militar. Como se a produção nacional de obras cinematográficas se resumisse a isso. E não é verdade. Obviamente, nós temos visto um interesse muito grande no período. Mas é que talvez, até pelo que nós temos vivido, quer dizer, digamos, o renascimento de um espírito golpista, talvez o reflexo disso, a consequência direta, seja o interesse em examinar o período histórico. E uma das formas mais inventivas que o ser humano tem de examinar a própria história é através da ficção. Aliás, não da ficção, mas da romantização da realidade através de literatura e através de cinema. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, e eu também vi isso nas redes sociais, por que mais um filme sobre a ditadura militar? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que não? Qual é o problema? Nós estamos tratando o quê? De um tótem sagrado? De um bezerro de ouro? Esse saudosismo precisa acabar. A ditadura militar não foi boa para o Brasil. Não foi boa para a esquerda brasileira, não foi boa para a direita brasileira, não foi boa para a população brasileira, nem no campo social, tanto quanto no campo econômico. A ditadura militar foi boa para a elite militar. Para aqueles que se aferraram ao regime e lucraram com ele. Para esses, a ditadura foi boa. Para todos os demais, não foi boa. Mas na época nós tínhamos segurança. A pergunta que fica é a seguinte. Isso dá, então, uma desculpa poética para o exercício do arbítrio? Quer dizer, não se pode conquistar a segurança sob um regime democrático? Então, quer dizer que nós precisamos abrir mão da liberdade geral de crítica, de associação, os direitos fundamentais, para supostamente vivermos num ambiente controlado e seguro? Qualquer ditadura no mundo produz resultados de segurança. Até porque a característica da ditadura é tomar conta do monopólio da violência. A violência só muda de endereço, ela deixa de ser praticada pelo criminoso e passa a ser praticada pelo agente estatal. Outra questão, no mundo inteiro, as sociedades retratam os dramas de sua própria história. Por exemplo, talvez um caso mais emblemático, quantas obras em pleno ano de 2026 são feitas em relação à Segunda Guerra Mundial? Não estou comparando, obviamente, a dimensão das coisas. A ditadura militar brasileira durou bastante tempo, 20 anos, produziu mortes, desaparecidos, mas não teve, obviamente, impacto do nazismo na Europa. Eu estou falando de dramas nacionais retratados através de literatura, de documentário, de cinema. Ora, a questão envolvendo a ascensão do nazismo, seus efeitos, suas consequências, ainda é alvo de enorme interesse. Não apenas na Europa, mas no mundo inteiro. E se nós pegarmos casos isolados, Estados Unidos,
A guerra civil norte-americana, os Estados Unidos não tiveram uma ditadura militar, mas tiveram uma guerra civil com consequências gravíssimas. O problema da segregação, as leis de Jim Crow, dentre outros problemas históricos, são até hoje analisados através do mundo cinematográfico. E por que seria diferente no Brasil? Por que o Brasil tem que simplesmente esquecer o que aconteceu? Nós não podemos esquecer o que aconteceu. Nós temos que lembrar o que aconteceu para não repetir a história. E tinha gente tentando repetir a história, achando que repetindo a história, nós teríamos um caminho melhor a ser trilhado. Ah, Macalossi, mas só se fala desta ditadura. Ah, eu também acho, nós devemos explorar mais, por exemplo, a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Aliás, eu recomendo o filme Olga, que é uma denúncia contundente do regime getulista. Olga Benário era uma espiã soviética, sim, tinha associação com o comunismo, ela foi perseguida pelos integralistas e pelo regime do Estado Novo, e ela acabou sendo deportada para a Alemanha grávida, porque ela era judia, e ela morreu num campo de concentração, por ordem de Getúlio Vargas. Esse filme foi produzido pelo cinema brasileiro. Talvez não tenha repercutido como outras obras que surgiram depois, mas sem sombra de dúvidas, a ditadura mais recente, a última, a de 64, é a ditadura mais latente na sociedade, porque é a ditadura que pessoas do nosso convívio vivenciaram. Algumas pessoas foram mais, outras menos impactadas. Mas era de conhecimento público notório a repressão. E ela não foi boa. A ditadura produziu a hiperinflação dos anos 80. Não foi o Sarney que criou a hiperinflação, ele herdou a hiperinflação da ditadura militar. Vamos parar de passar pano num regime de arbítrio. Porque para a sociedade conciliar segurança, crescimento econômico, desenvolvimento social, você não precisa ter um grupo de autoritários no comando. Você pode conciliar isso com democracia, liberdade, voto e rodízio de poder. Então esses aspectos são fundamentais. Não podem ser ignorados. E eu concordo com Wagner Moura. Nós precisamos produzir mais filmes sobre a ditadura. E sobre outros assuntos da nossa história. Porque isso é se conectar com o próprio país. E, portanto, fica aqui o registro do meu contentamento com mais uma vitória do cinema brasileiro no exterior. Não que o cinema brasileiro precise, né, do certificado de qualidade, né, de premiações internacionais, mas sem sombra de dúvidas você dá uma dimensão global a algo que naturalmente já tinha qualidades. Ah, mas é um filme de esquerda. Eu não assisti. Eu não considero, por exemplo, Ainda Estou Aqui, um filme de esquerda. Não há uma mensagem ideológica no filme. O filme faz uma denúncia do arbítrio. Aliás, para quem se diz de direita, para quem se diz conservador, o filme tem uma mensagem que eu reputo até bastante liberal. Porque é a ideia da família sendo destroçada pelo Estado. E é disso que se trata. Você tem uma família feliz, uma família nuclear feliz, e ela é destroçada pela ação criminosa de agentes estatais. Mas não há ali proselitismo. Há uma denúncia ao que foi um crime praticado pelo Estado contra um cidadão. E aqui, não assisti o filme, mas me parece que vai numa linha muito similar. Indivíduos sendo perseguidos pelo Estado. Sem devido processo legal, sem direitos individuais. Coisas que são fundamentais numa democracia liberal. Não deveria ser uma questão de direita e de esquerda. Não deveria ser uma questão polarizada. Até porque, quando você tem uma ditadura, os lados todos estão oprimidos, indexados a uma ideia política de que a divergência é um crime. E todos são perseguidos.
Uma das primeiras pessoas perseguidas pela ditadura de 1964 foi o grande líder da direita brasileira, civil, em 1964, Carlos Lacerda. Mas não apenas ele. Então, não polarizem. Ah, mas o Wagner Moura acusou o governo Bolsonaro de ser fascista. Eu não considero o governo Bolsonaro fascista, eu nunca utilizei esse adjetivo. Eu acho que, aliás, esse termo tem de ser usado com muito cuidado, porque o fascismo diz respeito a uma realidade política muito específica da Europa. Mas eu não vou aqui subscrever tudo que o ator disse, até porque eu não considero que o Wagner Moura seja um intelectual. Ele não é. Ele não sabe patavinas sobre fascismo, sobre direita, sobre esquerda. Eu não estou aqui subscrevendo as opiniões dele. Mas eu acho que em relação à necessidade de se produzir mais filmes sobre ditadura, concordo. Acho que tem que se produzir mesmo. E sei lá, se os ditos conservadores estão irritados porque só supostamente a esquerda produz filmes sobre a ditadura, sei lá, vão lá e financiem um filme. Façam uma obra com a visão de vocês sobre a temática. Não tem gente aí que fica fazendo a pregação de torturador, daqui a pouco faz uma geografia sobre um. Né? Tentem justificar a tortura. Não, eu não estou aqui querendo justificar, por exemplo, o terrorismo. Que uma parte da esquerda brasileira, durante a ditadura, fez uso como justificativa para combater a ditadura militar. Não acho que isso tenha justificativa, até porque pessoas inocentes morreram no processo. Mas nós precisamos denunciar o arbítrio. Nós temos que tirar do DNA político do Brasil a ideia de uma salvação da pátria pela via do autoritarismo. E filmes fazem parte desse repertório de libertação intelectual. Por fim, a questão envolvendo o financiamento do filme. E eu me apego a isso. Vamos lá. Até agora, este filme, O Agente Secreto, faturou algo em torno de 24 milhões de reais. Provavelmente com as premiações vai faturar mais. Para seu financiamento foram necessários 27 milhões. 7 milhões vieram do governo. O restante foi de financiamento privado e investimentos internacionais. Com relação ao filme anterior, vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui, o modelo de financiamento foi semelhante e Ainda Estou Aqui faturou 200 milhões de reais. Esse papo furado de que a Lei Rouanet existe para subsidiar comunista, isso é uma estultice. O dinheiro é privado. E o audiovisual brasileiro tem um resultado excepcional, não apenas em bilheteria. É mentira também isso que se diz de que o cinema brasileiro não fatura. Fatura e fatura muito. E não apenas em filmes históricos, filmes em geral. Vou pegar aqui o caso do cinema de comédia, que tem um filete brasileiro que é muito bem sucedido nos cinemas, mas também o infantil de ficção, caso dos filmes da Turma da Mônica. São filmes lindos, aliás, muito bem filmados, delicados, produção hollywoodiana, de qualidade, com enorme interesse da população. Nós temos uma indústria que emprega e que produz e que dá resultado. E aqui um recado para aqueles que dizem, mas o Brasil não deveria fazer isso. Países do mundo todo, inclusive os Estados Unidos, incentivam o setor cinematográfico. É falso que não haja subsídio nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, perguntem a Arnold Schwarzenegger, quando ele foi governador da Califórnia. Há incentivos fiscais para que filmes sejam feitos em Hollywood, porque Hollywood sofre com a concorrência de outros países, notadamente Nova Zelândia, Grã-Bretanha e outros lugares.